Davi matou um gigante com uma pedra. Virou rei. Escreveu os salmos mais lindos da Bíblia. E você acha que ele viveu feliz para sempre? Mentira! Davi teve depressão profunda, crises de pânico, e escreveu textos suicidas que a igreja canta todo domingo como se fossem músicas de vitória. Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Essas não são músicas de vitória. São gritos de desespero de um homem que tinha tudo e não conseguia sentir nada. A igreja adora contar a história de Davi e Golias, o pastorzinho que venceu o gigante, a fé que move montanhas, o ungido de Deus. Mas ninguém conta o que veio depois. Davi passou anos fugindo de Saul, que queria matá-lo. Viveu em cavernas. Teve que fingir loucura para não ser morto. Perdeu amigos. Perdeu a esposa. E quando finalmente virou rei, quando finalmente conquistou tudo que Deus prometeu, ele entrou em colapso. Porque sucesso não cura vazio. Propósito não cura trauma. E Davi provou isso antes de qualquer influencer de Instagram. Se essa história está mexendo com você, deixa o like agora. Me ajuda muito. Davi escreveu 150 salmos. E metade deles são sobre dor, abandono e sentir que Deus sumiu. Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse é o rei mais poderoso de Israel falando. O homem segundo o coração de Deus. E ele está gritando que Deus se esqueceu dele. Isso não te incomoda? Não te faz questionar a teologia da vitória que a igreja vende? Comente aqui embaixo. Você já sentiu que Deus te abandonou mesmo fazendo tudo certo? Porque Davi sentiu. E ele não estava fazendo nada errado naquele momento. Ele tinha matado Golias. Tinha poupado a vida de Saul 2 vezes quando podia ter matado. Estava fazendo certo. E mesmo assim, se sentia abandonado. E isso é importante, porque significa que você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim sentir que Ele não está ali. Sentimento não é termômetro de fé. Davi provou isso. E a igreja não ensina isso. Davi tinha tudo que a gente acha que traz felicidade. Era rei. Tinha dinheiro. Tinha poder. Tinha mulheres. Tinha exército. Tinha vitórias militares. Conquistou Jerusalém. Trouxe a arca de volta. Fez tudo certo. E escreveu Salmo 69. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não posso firmar o pé. Ele está se afogando, metaforicamente, emocionalmente, espiritualmente, e ninguém fala sobre isso. Porque não dá para vender essa versão de Davi. Tem um salmo que me quebra toda vez. Salmo 88. O mais sombrio da Bíblia. Começa assim. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti clamo de dia e de noite. E termina assim. Afaste de mim amigos e companheiros, e só tenho por companhia as trevas. Não tem final feliz. Não tem, mas Deus é fiel. Não tem vitória no final. Só trevas. E está na Bíblia. Porque Deus não tem medo da nossa dor. Não tem medo da nossa depressão. Não tem medo dos nossos gritos. Quem tem medo disso é a igreja. Davi teve um filho que morreu. Perdeu outro filho para o suicídio. Teve uma filha estuprada pelo irmão. Viu o outro filho liderar rebelião contra ele e morrer na guerra. A família de Davi era destruída. E ele carregou isso. Carregou a culpa. Carregou o peso. E não tinha terapeuta. Não tinha remédio. Não tinha grupo de apoio.
Só tinha Deus. E mesmo assim, escreveu salmos dizendo que não conseguia sentir Deus perto. Isso é honestidade brutal. Isso é fé real. Não a fé Instagram. A fé de quem está sobrevivendo, não vivendo. Aqui vem o choque. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito. Não porque estava sempre bem. Não porque tinha fé inabalável. Mas porque era real. Porque gritava com Deus. Porque chorava na frente dele. Porque dizia: eu não aguento mais, e ainda assim não ia embora. Fé não é estar sempre bem. Fé é continuar mesmo não estando. E Davi continuou. Deprimido, quebrado, traumatizado. Mas continuou. E Deus amava ele exatamente por isso. Por ser humano. Por ser verdadeiro. Hoje a gente vive numa cultura de positividade tóxica. Tem que estar sempre bem. Tem que agradecer sempre. Tem que sorrir sempre. E se você não está bem, é porque falta fé. Falta gratidão. Falta oração. Mas Davi orava mais que qualquer um. E ainda assim, entrava em depressão. Tinha fé mais que qualquer um. E ainda assim gritava: onde você está, Deus? Então talvez o problema não seja a sua fé. Talvez o problema seja a teologia que te ensinaram. A teologia que não tem espaço para dor, para lamento, para depressão. Davi escreveu o Salmo 137, quando Israel estava em cativeiro. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas. Não do topo, não da vitória. Das profundezas. Do fundo do poço. Do lugar onde você não consegue ver luz. E Deus ouviu dali. Não exigiu que Davi subisse primeiro. Não exigiu que ele melhorasse o humor. Não exigiu que ele fingisse estar bem. Ouviu das profundezas. E isso muda tudo. Porque significa que você não precisa estar bem para Deus ouvir. Só precisa gritar, como Davi gritou. Você está entendendo o peso disso? A igreja canta os salmos de Davi todo domingo. Mas não ensina o contexto. Não ensina que aquelas palavras foram escritas em cavernas escuras, em momentos de desespero, em crises existenciais. A gente canta como se fosse música alegre, como se fosse vitória, mas eram gritos, eram lágrimas, eram socos na parede perguntando por que, Deus, por quê? E transformar isso em música gospel feliz é apagar a dor de Davi. É dizer que a dor dele não importa. Só a lição importa. Precisa ouvir isso. Davi não superou a depressão com um versículo. Não acordou um dia curado porque orou. Ele viveu com aquilo. Escreveu sobre aquilo durante anos. E morreu provavelmente ainda carregando aquilo. Mas isso não significa que ele perdeu. Significa que ele aprendeu a viver com. A continuar apesar de. A louvar mesmo sem sentir. E isso é mais poderoso que qualquer cura instantânea. Porque cura instantânea não ensina nada. Mas aprender a viver com a dor, isso muda você para sempre. Como mudou Davi? Tem um momento que me destrói. Quando Absalão, filho de Davi, lidera a rebelião e morre. Davi grita: Absalão, meu filho, meu filho! Quem me dera ter morrido por ti? A dor de um pai que perdeu o filho. Mas não era só isso. Era a dor de um pai que sabia que tinha falhado, que tinha sido ausente, que tinha colocado o reino acima da família. E agora não tinha como voltar atrás. Essa culpa perseguiu Davi até a morte. E ele escreveu sobre ela. Chorou sobre ela. E Deus não tirou. Só segurou ele enquanto doía. Hoje a gente tem vergonha de não estar bem. Vergonha de falar que está em terapia.
vergonha de tomar remédio, vergonha de dizer que não está aguentando, porque a igreja ensinou que isso é fraqueza, que isso é falta de fé. Mas Davi, o homem mais importante do Antigo Testamento, escreveu 150 capítulos gritando que não estava aguentando. E Deus não apagou, não editou, não censurou. Colocou na Bíblia, para que a gente soubesse, para que a gente se sentisse menos sozinho, para que a gente soubesse que está tudo bem não estar bem. A verdade que ninguém quer ouvir. Você pode matar seu Golias e ainda assim entrar em depressão depois. Pode conquistar tudo que sonhou e sentir vazio. Pode estar no centro da vontade de Deus e não sentir nada. E não é culpa sua. Não é falta de fé. Não é pecado escondido. É a condição humana. Davi provou. E se ele, que conversava com Deus face a face, que era ungido, que era escolhido, passou por isso, você também pode passar. E isso não te torna menos cristão. Te torna mais humano, como Davi era. A história de Davi me ensina que Deus não tem medo da nossa bagunça emocional. Não tem medo da nossa raiva. Não tem medo dos nossos gritos. Não tem medo quando a gente diz, eu não aguento mais. Ele já ouviu isso de Davi, de Jó, de Elias, de Jeremias, de Jesus na cruz. Gente de Deus sempre gritou, sempre questionou, sempre brigou. E Deus nunca saiu, nunca abandonou. Nunca disse, você não tem fé suficiente. Só segurou, só esperou, só amou. Mesmo quando eles não conseguiam sentir. Como com Davi. Então talvez seja a hora de você parar de fingir que está bem. Parar de forçar gratidão quando por dentro está gritando. Parar de sorrir na igreja enquanto por dentro está desmoronando. Davi não fez isso. Davi foi brutalmente honesto. Com Deus, consigo mesmo, com o mundo. E por isso ele é lembrado. Não pela vitória contra Golias, mas pelos salmos escritos nas cavernas. Porque vitória todo mundo entende. Mas continuar quando não tem motivo, isso só quem viveu entende. E Davi viveu. E te dá a permissão para viver também. Quando Davi estava morrendo, chamou Salomão e disse, esforça-te e sê homem. Não disse, esteja sempre feliz. Não disse, nunca duvide. Disse, esforça-te. Porque ele sabia que ser humano é difícil. Que carregar a coroa é pesado. Que viver com propósito não cura trauma. E ele queria que o filho soubesse. Queria que o filho não fingisse como ele fingiu. Queria que o filho fosse real, como ele aprendeu a ser tarde demais. E essa é a herança de Davi. Não vitória, mas honestidade. Honestidade brutal que salva vidas. Davi, o matador de gigantes, o rei de Israel, o salmista, o homem segundo o coração de Deus. E também Davi, o deprimido, o que gritava no escuro, o que chorou por filhos mortos, o que escreveu textos suicidas que viraram salmos. Se você chegou até aqui, é porque você é Davi também. Você já matou seu gigante e se perguntou, e agora? Você já conquistou tudo e sentiu nada. E precisa ouvir, você não está sozinho. Davi passou por isso. E Deus não o abandonou. Não vai te abandonar também. Essa história me quebra toda vez. Se inscreve no canal agora, deixa o like e me conta nos comentários qual salmo de lamento mais te representa. E você já se sentiu culpado por não estar sempre bem? Mesmo se você discordar de algo, comenta.
porque a igreja precisa dessa conversa. Precisa parar de vender vitória e começar a acolher dor. Até o próximo vídeo. E lembra, você pode não estar bem, e Deus te ama do mesmo jeito, como amou Davi, nas cavernas e no trono.